1 hora para a sustentação oral. Excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, é uma honra estar sob a presidência de Vossa Excelência e também é um conforto, ministro Zanin, porque Vossa Excelência sabe bem o que é estar aqui nesse momento. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, decana dessa primeira turma, Vossa Excelência sabe do respeito e da consideração. Mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência, excelentíssimo ministro Luiz Fux, meus respeitosos cumprimentos a Vossa Excelência também, excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, cumprimento Vossa Excelência com todo respeito, excelentíssimo senhor ministro Dino, também cumprimento Vossa Excelência respeitosamente, cumprimento ao subprocurador-geral da República, às senhoras e senhores presentes. Senhor presidente, nós estamos diante de um julgamento histórico. Histórico pela importância do tema subjacente, a própria acusação, a questão do Estado Democrático de Direito, por envolver um ex-presidente da República, por envolver outras pessoas, generais, por envolver tantas pessoas num processo que tem vários núcleos e que foi cindido. Um processo, senhor presidente, que tem início em relação ao ex-presidente da República, com base numa delação e numa minuta encontrada no celular de uma pessoa que hoje é colaborador da Justiça. Essa questão, esse é o epicentro, essa é a pedra de toque do processo. É a minuta e a colaboração. Daí em diante, o que aconteceu com a investigação da Polícia Federal e depois com a denúncia do Ministério Público, é, na verdade, uma sucessão inacreditável de fatos. Porque, na verdade, foi achada uma minuta do punhal verde e amarelo, uma minuta, planilha de uma operação luneta, e como todos nós sabemos, os trágico episódio de 8 de janeiro. E o presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento, não há uma única prova que atrele o presidente a punhal verde e amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em punhal, em luneta, em copa, em 8 de janeiro. Nem o delator, não há uma única prova. E como eu vou salientar aqui, com todo respeito, e, senhor presidente, eu advogo aqui há muito tempo, eu vou fazer críticas que um advogado tem que fazer, mas sempre com respeito. Mas eu vou comprovar que a denúncia proposta sobre o crime do contraditório, o Ministério Público sequer fez prova sobre o crime do contraditório a respeito desses fatos. Não há prova. Eu vou tratar disso. E vou tratar também, senhor presidente, de um processo que é histórico, é difícil, e tão difícil e foi muito complicado para a defesa, pesa dizer. Eu sei que já está decidido, mas a defesa, desde o princípio, entendia que a competência não deveria ser da Suprema Corte. Sendo, seria do Pleno. Essa matéria já foi definida, não vou tocar no assunto. Mas houve, efetivamente, com todo respeito, um cerceamento que eu vou demonstrar à luz dos entendimentos do próprio Supremo Tribunal Federal. Além disso, senhor presidente, nós temos uma delação que eu também vou também colocar, que, na verdade, alguém chamou aqui de uma jabuticaba. Não é uma jabuticaba, com todo respeito ao doutor Demóstenes. É muito mais grave, porque a jabuticaba existe aqui no Brasil. A delação, da forma como está sendo proposto,
nas alegações finais do Ministério Público, não é uma jabuticaba, é algo que não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Porque, na verdade, o que está se pretendendo aqui é reconhecer uma parcial falsidade da delação e, ainda assim, fazer um aproveitamento dela diminuindo a pena. Não é isso que diz o legislador, como eu vou comprovar. A quantidade de pena é em relação à quantidade de colaboração das provas que o colaborador traz para os autos para sustentar uma eventual condenação. Mas não é, na verdade, uma parte da pena em função de ela ter uma parte de omissões ou contradições. Omissão ou contradição é algo que deve anular a colaboração. Ela não pode ser aproveitada. E é esse tema que eu vou falar. E um processo difícil, senhor presidente, porque nós chegamos aqui, efetivamente, com... o ministro Dino saiu um pouquinho, mas eu outro dia vi um corte no Instagram dele, que ele disse que nunca teve tanto jurista no país, de Instagram, de internet. Eu nunca vi tanto jurista na área penal. Nunca, todos eles com uma opinião própria a respeito de uma condenação sem conhecer o processo. Então, na verdade, chegamos aqui, senhor presidente, com uma carga de uma parte da população e desses, aspas, juristas, tratando de uma condenação sem conhecer os autos. Então, são esses juristas, estava falando aqui, ministro, da fala de Vossa Excelência a respeito dos juristas. Eu ouvi Vossa Excelência isso. E não vou processá-lo. Pode ficar tranquilo. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Eu percebi. Então, com base nesses princípios, senhor presidente, eu vou tentar fazer aqui um resumo da defesa que já foi apresentada a Vossas Excelências. Começando pela questão do cerceamento de defesa. O meu colega que me antecedeu colocou até na tela, até de uma maneira bastante propícia, porque foi daquela forma mesmo que nós recebemos as provas. Desde o início, desde o primeiro momento, desde a minha primeira manifestação, eu tenho pedido as provas que estão no processo. Eu não nego, aliás, eu já disse isso na primeira sustentação aqui, que as provas eleitas pela Polícia Federal, as provas eleitas pela denúncia foram colocadas nos autos e estão à disposição dessa defesa e de todas as defesas. Mas a pergunta que se faz é: que prova é essa? É o recorte de trechos de WhatsApps, conversas de WhatsApps, documentos como um papel, uma agenda, que foram localizados em computadores. São dezenas e dezenas e dezenas de computadores. São dezenas e dezenas e dezenas de celulares. São milhares de documentos apreendidos na sucessão, porque vamos lembrar que nós não estamos falando de um processo. Esse processo reúne uma sucessão de investigações com buscas, diversas buscas contra as dezenas de pessoas, algumas aqui processadas, outras que nem processadas foram. Portanto, ministro, nós temos um conjunto de prova apreendida, que ficou à disposição por anos com a Polícia Federal, que tem um sistema para fazer pesquisa, que tem efetivamente meios técnicos para saber conversa por palavra, por tema. E nós pedimos essa prova. Ela não veio antes do recebimento da denúncia. Vossas Excelências determinaram que ela deveria vir após o recebimento da denúncia. E ela começou a vir. Numa terça-feira, com a instrução que começaria na segunda. Só para lembrar, a instrução aconteceu entre o dia 19 de maio e o dia 2 de junho. Pouco mais de 10 dias. Na quarta-feira, começa a receber por meio daqueles links da Polícia Federal a remessa. Sábado recebe-se um novo e-mail. O processo ainda estava em curso. E nós tínhamos um interesse especial em receber
a prova do general Mário Fernandes. Por quê? Por conta do punhal verde e amarelo. Esse era o interesse da prova. E estamos recebendo material, e muito material. 70 teras. 70 teras. Quando nós estamos terminando a instrução, no dia 17 de maio, a gente recebe um e-mail dizendo que tinha uma falha na questão do arquivo do general Mário Fernandes. Está nos autos, eu fiz até a foto do e-mail que eu recebi da Polícia Federal. Já tinha acabado a instrução. As portas do interrogatório nós agravamos. Os agravos não foram processados. Fiz uma questão de ordem. Houve entendimento por parte do ministro de que isso não é prova, porque não está nos autos. Com todo respeito, a prova é da defesa. O juízo de valor sobre a prova é de Vossas Excelências. A defesa tem o direito de colocar o contexto dessa prova. Eu separei aqui, ministro, para não tomar mais tempo com relação a esse tema, mas de uma forma muito simples, um julgado de agora, de julho, numa reclamação julgada pelo ministro Gilmar Mendes. Como Vossas Excelências sabem, como eu estou falando aqui para o público, reclamação é, na verdade, algo que se concede no Supremo Tribunal Federal em função da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Gilmar Mendes diz aqui com todas as letras: não cabe ao delegado, ao promotor e ao juiz estabelecerem quais provas a defesa tem o direito de ver. E só para lembrar, o que nós estamos falando aqui nessa reclamação é que não tinham juntado vídeos e fotografias. Foi concedida a reclamação para que a defesa tivesse acesso integralmente à prova e com prazo suficiente para verificar. Nós não tivemos acesso à prova e muito menos prazo suficiente. Por isso que o professor Badaró, quando fez um parecer a nosso pedido, ele trata, na verdade, que não houve paridade de armas. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. E nós não tivemos acesso à prova durante a instrução. Eu quero dizer a Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. Eu não conheço. O conjunto da prova, eu não conheço. São bilhões de documentos. Numa instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório. A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. 15 dias de prazo para o Ministério Público, 15 dias de prazo para a defesa. Não conheço. E, porque não conheço, não pude questionar, como disse o professor Badaró, a cadeia de custódia da prova, que é algo que, Vossa Excelência sabe, ministro Fux, começou na jurisprudência das Cortes Penais, mas hoje está na lei. Não houve possibilidade. Como se analisar uma cadeia de custódia se nós não conseguimos baixar durante o tempo? Além disso, nós tivemos também a cisão do processo, que é efetivamente normal, aliás, desejada, impossível ter um ato com todos os réus desse processo, foi dividido em núcleos. Mas a divisão em núcleos, ela não tira os contornos de um processo penal que tem uma única denúncia. Uma única denúncia. E os réus, o interrogatório, ministro Zanin, como Vossa Excelência sabe, é meio de defesa. Aliás, já há algum tempo houve a modificação para colocar o interrogatório em último lugar no processo de instrução, para que o réu pudesse se defender da prova contra ele produzida, porque antes era no primeiro momento. Bom, se o interrogatório é um meio de defesa, e se ele também é um meio de prova, como está consubstanciado na jurisprudência dos tribunais, então é natural que cada defensor possa fazer perguntas
para os demais acusados. E é nesse sentido que eu trouxe também um julgado do ministro Toffoli, em sede de um habeas corpus, em que ele coloca claramente o seguinte: sendo o interrogatório um ato de produção de prova, o interrogatório de um corréu é testemunho e, portanto, ele deve se dar sob o crivo do contraditório. E, sob o crivo do contraditório, ele determina a possibilidade de pergunta das partes. Mas nós não pudemos perguntar. Eu requeri, também agravei, também não foi processado. Nós não pudemos. Isso é algo inusitado. Feitas essas considerações preliminares, eu vou tratar, sem perder muito tempo, porque eu já também falei isso na primeira parte da minha sustentação, sobre a questão da delação. A questão da delação, na verdade, eu não sei se foram 11, 15, 16 depoimentos, ministro Fux, com Vossa Excelência tinha feito a pergunta, é ele que realmente foi chamado para depor 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes. Mas, nas 16 vezes, ele mudou de versão diversas vezes. E isso não sou eu que estou dizendo. Na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, no último relatório de novembro, quando se disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições. Portanto, na verdade, ele apresentou uma versão e ele alterou essa versão. Mas, para além disto, agora, durante o seu interrogatório, eu fiz a pergunta a respeito de um perfil de Instagram. Falso. Gabriela R. Aonde está esse perfil do Instagram? No celular dele. Eu juntei isso no processo. No celular dele, com a senha. Então, vem essa conversa. Não é ata, com todo respeito ao professor Bittencourt, professor de todos nós. Não tem ata. Não tem. O que tem é uma conversa em que ele está revelando a delação para terceiros. O que tem é mais uma conversa em que ele está, na verdade, questionando a sua própria voluntariedade. Ele diz que foi dirigido, ele diz que foi induzido, ele disse que não tinha golpe por parte do Bolsonaro, mas que a autoridade queria conduzir para isso. Isso está escrito. E, aliás, isso também não é uma novidade, porque isso já tinha saído lá na primeira matéria da Veja, são praticamente as mesmas frases. É que lá ele disse que foi um desabafo. Agora ele repete as mesmas frases, o que coloca em xeque a sua voluntariedade. Mas aí, senhor presidente, vem algo que aqui se falou o seguinte: não, está sendo investigado. Está sendo investigado. Realmente tem um inquérito para isso. Mas não precisa ser tão bem investigado, porque meu escritório, a minha equipe, que não tem nenhum investigador, nós conseguimos descobrir fatos só usando a internet. Não precisa de tanta investigação. Porque, por exemplo, a Meta, que estão dizendo que não mandaram coisa, a Meta mandou da onde vieram os códigos dos computadores que utilizaram. A Meta disse quem abriu o perfil. Perfil falso, tratando de delação com o advogado do processo. A Meta diz de onde vem. Foi aberta por um e-mail que pertence ao colaborador. Um e-mail que pertence a ele há mais de 10 anos. A Meta também diz, ela não é uma quebra de sigilo, mas a Meta dá lá o número, perdoe a minha ignorância, eu não sei o nome se é código, enfim, tem um código que a Meta manda que você coloca na internet para saber o seguinte: de onde veio? A internet não diz, efetivamente, veio aqui do celular do Celso, que está no Supremo, mas ela dá a localização aproximada. Da onde veio essas mensagens? Do condomínio do colaborador. Do condomínio do colaborador. Então, que conversa é essa? Aí é perguntado, é chamado, antes do julgamento: o senhor tem esse perfil? Não, eu não tenho. O que foi isso? Uma montagem. Não, não é uma montagem. O celular é dele, ele que criou esse perfil. A localização da casa dele é a que manda os sinais eletrônicos. E mais do que isso,
a senha e o perfil estão colocados no celular dele, que foi apreendido lá atrás, não é de agora. Então, a prova que ele usou isso, ela é absolutamente indiscutível. Se vão fazer investigação para punir alguém, isso eu não sei. Agora, o que mostra isso? Que esse homem não é confiável. Que esse homem não é confiável. É tão simples quanto isso. E aí, o que temos, na verdade? Porque eu estou ouvindo, seja pela imprensa, seja em todos os lugares, tratar-se o seguinte: não, a prova independe do colaborador. A prova independe do colaborador. A Polícia Federal tem todas as provas. Colaborador, ora o colaborador é importante, ele era importante antes de ser desmoralizado. Agora que ele está desmoralizado porque pego na mentira pela enésima vez. Não é pela primeira vez, pela enésima vez. E agora com duas questões. Ele rompeu a delação formalmente, porque ele, na verdade, rompeu o contrato, ele mentiu e ele colocou sua voluntariedade em xeque. Mas, da onde surge, e aí vamos falar da questão da minuta, da onde surge a questão de prisão de ministros e prisão do ministro Alexandre de Moraes? Do depoimento dele. A denúncia reproduz isso. A denúncia fala: confirmou o ajuste realizado por Jair Bolsonaro, que mantinha a prisão do ministro Alexandre de Moraes. O tal do enxugar a minuta é do delator. Isso não sou eu que estou dizendo, é a denúncia. Estou citando aqui especificamente a denúncia. Confirmou que recebeu de Felipe Martins a minuta do decreto que detalhava os considerandos. De acordo com o que ele fez adiante, ajustes na minuta, submetendo apenas a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui é a acusação do Ministério Público, isso aqui é a denúncia. Então não dá para dizer que ele não tem importância, porque da onde tem essa história de prisão? Mas eu vou adiante. O mérito. Senhor presidente, a prova produzida pela defesa demonstra que o presidente Bolsonaro determinou uma transição. A prova determina que ele, além de determinar uma transição, ele autorizou. Eu acho essa questão muito importante. O novo ministro da Defesa estava tendo dificuldade para falar com os comandantes militares. Em dezembro, no início de dezembro, os comandantes não estavam atendendo o então nomeado ministro da Defesa pelo presidente Lula. Ele liga para o presidente Bolsonaro, que não só o ajuda, como determina que ele fosse recebido para fazer o quê? A transmissão do cargo que aconteceu em dezembro. Todas as testemunhas, o governador de São Paulo, senadores, deputados, falam a respeito da transição, que foi efetivamente determinada. Essa é a prova dos autos. Mas nós temos aqui uma acusação, que eu disse no início, que é uma acusação contraditória. Eu já vi, ministro Zanin, Vossa Excelência, tantas vezes quanto eu, que nós sabemos que existe um princípio que a denúncia não pode conter acusações alternativas. Mas nós também sabemos que, embora não possa ter acusações alternativas, elas não são tão raras, elas não são tão incomuns, elas acontecem. E por uma questão até de objetividade, de garantia do processo, não se anula toda denúncia que tem uma acusação alternativa. Deveria, mas não ocorre. O ponto aqui é que nós não temos uma denúncia alternativa, nós temos uma acusação alternativa, que, na verdade, consta aqui, foi reproduzida pelo eminente professor Paulo Gonet. Diz a denúncia: o golpe não se consumou, uma vez que, não obstante tentado,
e insistentemente pelos denunciados, não obteve a adesão dos comandos do Exército e da Aeronáutica. O empenho em cooptá-los para o empreendimento criminoso e, portanto, para consumar o golpe, assumiu diversas formas, envolvendo ataques virtuais aos militares de alta patente que mantiveram, enfim, as Forças Armadas fiéis à vocação democrática. O golpe tentado não se consumou pela fidelidade do Exército, não obstante o desvirtuamento de alguns de seus integrantes. Pois bem, se nós estamos falando numa tentativa não consumada, que eu estou lendo aqui, até porque eu considero essa palavra tentativa inapropriada no crime de atentado, mas, de qualquer maneira, se nós estamos falando de não se consumou por questões dos militares, então nós estamos tratando claramente de 7 de dezembro, da reunião de 7 de dezembro. Claramente a respeito da reunião de 7 de dezembro. Mas, enquanto isto, no dia 12 de novembro, há uma reunião dos quides pretos, chamados quides pretos, uma suposta reunião com o general Braga. No dia 14 de novembro, mensagens de Mauro Cid sobre estimativa de gastos. Questão da Copa. Rafael Martins encaminha o documento Copa 22 em 15 de novembro. E estamos tratando de 15 de dezembro, ação dos quides pretos com uma realização de ação clandestina chamada Copa 22. Bom, então, nós precisamos definir em algum momento, já que isso aconteceu na denúncia e agora acontece nas alegações finais, qual o plano que o presidente tem que se defender. Ele foi acusado pelo delator na questão dos comandantes do Exército, reunião de 7 de dezembro. Mas se não se consumou, palavras do Ministério Público, quando se diz que não consumou? No dia 7 de dezembro. Isso foi insistentemente obtido na instrução, inclusive na oitiva do general e do brigadeiro. Se em 7 de dezembro não se consumou, porque o Exército não teria respaldado a tal ação, o que estava acontecendo no dia 15 de dezembro? Claramente, nós estamos falando de outra coisa. Então, se a acusação levou uma minuta, como disse o procurador, que eu vou provar que não é uma minuta, para os comandantes do Exército, e eles não apoiaram, e aí, portanto, não teria tido o golpe, o que estava acontecendo no dia 15 de dezembro? Aonde está o 8 de janeiro? Porque, então, na verdade, nós estamos falando de sucessão. Era um golpe, passou a ser outro e passou a ser outro? Não é isso que está na denúncia. Eu estou demonstrando aqui no que está escrito. Aliás, uma fala do procurador com data vênia, mas absolutamente contraditória, diz o seguinte: o golpe não se consumou pela resistência do Exército e da Aeronáutica, mas atingiu seu auge, aspas, atingiu seu auge com a perseguição de pessoas. Bom, mas se ele não se consumou, como é que ele atingiu seu auge? Ele não pode. Então, e aí eu explico muito facilmente. Por que, na verdade, o presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com punhal verde e amarelo, com Copa 22, absolutamente nada com o 8 de janeiro. Absolutamente nada com o 8 de janeiro. Senhor presidente, no relatório do eminente relator, constou que nós tivemos, em relação ao 8 de janeiro, nós tivemos 682, 683 julgamentos do 8 de janeiro. Eu peguei para colocar nas alegações finais com as alegações do Ministério Público, fazendo um confronto de denúncia. Nós estamos tratando de crime multitudinário, que, segundo a doutrina, seria o crime de uma espécie de alma coletiva, de um estouro em que uns copiam os outros, crime multitudinário, que me parece que foi o entendimento dessa primeira turma para esses casos
de 8 de janeiro. Para além de não haver provas, para além de não haver qualquer tipo de provas, nós temos uma questão de ordem jurídica. A instigação no direito penal, seja do ponto de vista doutrinário, seja do ponto de vista jurisprudencial, e o professor Oswaldo Dweck, que fez um parecer para a defesa que foi juntado aos autos, trata disso com muita propriedade, professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, determinando que instigação se dá para pessoa ou pessoas determinadas em relação a fato ou fatos determinados. Essa é a possibilidade jurídica de instigação. Então, o Ministério Público, apesar de não falar diretamente, é outro problema da denúncia e das alegações finais, está acusando de uma instigação a ato de 8 de janeiro para pessoas indeterminadas e para fatos criminosos indeterminados. Juridicamente, essa acusação não é possível. Juridicamente, essa acusação não é possível. Antes de sair do Brasil, o presidente, não vamos achar que o mundo vai acabar. Vamos para o tudo ou nada? Não. Não tem tudo ou nada. Não é o caso de ficar atacando instituições ou grupos. A tese da acusação é de que a criação do caos serviria, na verdade, a um golpe. Mas nós temos dois momentos. O primeiro momento pós as eleições, no início de novembro, no início de dezembro, com os caminhoneiros obstruindo as ruas, e há um pedido formal do presidente para que fossem desobstruídas. Está registrado. Aquilo seria efetivamente os ingredientes para o caos, de parar o país. E ele pediu para desobstruir. E também colocou essa mensagem antes de viajar para o exterior. Então não há uma prova, não há um elemento. E mesmo assim se fala. Agora vejam a dubiedade da acusação. Em um momento se fala numa instigação, em outro momento na peça da acusação se fala em dever de garante. Dever de garante, com todo respeito, só até 31 de janeiro. Porque não tem dever de garante a partir de 31 de dezembro, perdão. Não tem dever de garante a partir de janeiro. E a prova a respeito disso demonstra que o próprio ministro nomeado, ministro do Exército, disse que os acampamentos tinham tido uma expressiva diminuição. Não tem um e-mail, não tem uma comunicação, não tem uma pessoa que atrelhe o presidente ao 8 de janeiro, ao punhal, não tem nada. A denúncia está baseada num general que imprime uma minuta no Palácio e no mesmo dia vai ao Palácio do Alvorada. Essa é a prova. Não existe absolutamente nada. Esse caso vai crescendo. Ele vai crescendo para colocar o presidente no 8 de janeiro. 680 processos, mais de 500 acordos de persecução penal. O acordo de persecução penal não tem que falar a verdade? Aonde está nesses acordos que Bolsonaro é o instigador, o chefe? Instigação de pessoas indeterminadas. Então, senhores ministros, para terminar a minha parte, eu vou tratar daquela que eu considero a acusação inicial, a gênese da acusação. A palavra do delator, como eu já disse aqui, que é a questão da minuta, entre aspas. Em primeiro lugar, não precisamos deixar algo absolutamente claro aqui. A tal minuta é uma peça encontrada no celular do colaborador, que em seus depoimentos disse que não transmitiu a ninguém. Nessa peça há
algumas digressões e um final que fala em GLO e estado de sítio. Peça que foi encontrada no celular do colaborador. O Ministério Público sustentou na denúncia, na primeira sustentação oral do recebimento, nas alegações finais e aqui, que essa minuta foi encontrada na sede do PL, na mesa do presidente Bolsonaro. Na época, foi feita, inclusive, uma ata notarial do Dr. Paulo, enviando para o presidente a tal minuta do CID, encontrada no celular do CID. Se ele tivesse, me parece que ele não precisava receber aquilo. Mas há uma ata notarial. E chega a ser pueril imaginar que ele foi para os Estados Unidos, voltou e deixou uma minuta na mesa. Ele, na verdade, tem uma conversa entre cliente e advogado que foi mandado para ele. Então, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, o presidente disse, como disseram o ministro do Exército e o brigadeiro, chefe da Aeronáutica e chefe do Exército, general e o brigadeiro, que houve uma conversa no dia 7/12. Houve uma conversa no dia 7/12. Doutor, me perdoe, apenas porque eu fiquei em dúvida. Vossa Excelência alude o tempo todo a ministro do Exército. Como esse ministério não existe, o senhor está falando de quem exatamente? Eu estou falando do chefe do Exército, me desculpe. O Freire Gomes. Freire Gomes, Obrigado. perdão. É porque eu fiquei na dúvida. O ministro da Defesa, mas você tem razão. Eu estou falando do chefe do Exército e do chefe da Aeronáutica. Ok, obrigado. Na reunião do dia 7. Sendo importante dizer que o chefe da Aeronáutica não estava em dezembro, porque ele viaja no final de novembro, e, portanto, em dezembro, o chefe da Aeronáutica não estava. Mas, como quer que seja, houve uma reunião com o ministro da Defesa, agora sim, vocês têm razão, com o ministro da Defesa, e com o chefe do Exército. Pois bem, o ex-presidente Bolsonaro, no seu interrogatório, disse o seguinte, respondendo a perguntas do relator e da própria defesa, o senhor conversou com alguém a respeito de alguma medida? Sim, eu conversei sobre medidas constitucionais. Vossas Excelências poderão dizer, era cabível, como disse o Ministério Público, uma conversa a respeito de uma decretação de estado de sítio ou de GLO? Não, não era cabível. E não foi feita. Não foi feita. Daí a se dizer que houve modificação de minuta para prender, isso é a palavra do delator. Isso é a palavra do delator, isso não aconteceu. Então, senhores ministros, nós precisamos, com a importância que tem esse julgamento, tratar a respeito dos artigos que estão na denúncia, o 359 LM. Porque aqui o procurador está falando de um iter criminis distendido. Na verdade, é uma distensão que bate o recorde mundial, porque, na verdade, nós estamos falando de algo que nunca foi visto, de um iter criminis que dura mais de ano. Pois bem, ambos os artigos tratam de violência ou grave ameaça. Com todo respeito, como disse o professor Dweck, não é possível do ponto de vista jurídico. E agora, ministro, senhores ministros, eu vou encampar a tese da acusação. Encampar a tese da acusação. Da discussão de 7 de dezembro com o chefe do Exército, com o chefe da Aeronáutica, o ministro da Defesa, o da Aeronáutica não estava, mas eu vou encampar a tese do Ministério Público. O início de execução, nós estamos falando de um crime tentado, de atentado. E, portanto, na verdade, a mera tentativa é que configura
a própria consumação do delito. Um crime de atentado. Mas esse crime de atentado não é porque de atentado que ele não tem o início de execução. Ele tem o início de execução. Ele tem o primeiro ato de execução. O que se quer, na verdade, aqui é dizer que a reunião, a live que deu margem à investigação do TSE, a reunião ministerial, a reunião com os embaixadores e a reunião de 7 de dezembro, estes fatos seriam, na verdade, o início de execução do crime de atentado. Mas sem violência e grave ameaça? Aonde está a violência ou grave ameaça? Dir-se-á, bom, mas se houver a violência física, a grave ameaça física, o golpe estará consumado. Mas não é por isso que nós não temos, porque qualquer delito no direito penal tem o início da execução. Nós temos que ter um início da execução. Então, diz o professor Dweck, teria que ser a assinatura, a concordância entre eles, a partir do que, mesmo antes de se pegar nas armas, existiria, pelo risco ao bem jurídico, o início da execução. Só que, senhores ministros, dizer que o crime de abolição do Estado de Direito começou numa live sem violência é subverter o próprio Código Penal. Compara-se a questão da fuga de presídio. O planejamento não é. É a execução. Por mais detalhado que ele possa ser, é a execução da violência que efetivamente consuma o delito. Não é possível se falar em início da execução numa live do TSE. Aonde está a violência ou grave ameaça? E aqui, senhores ministros, eu quero chamar a atenção para encerrar a minha fala, para dizer o seguinte: a legislação brasileira, ela não é exclusiva, ela tem congêneres no mundo. Os americanos têm uma legislação em relação à preservação do Estado democrático, Portugal tem, a Alemanha tem, o Brasil tem. E, admitindo a tese do Ministério Público como se verdadeira fosse, nós não estaríamos além de atos preparatórios. E quero dizer a Vossa Excelência, que Vossa Excelência bem sabem, ministro Dino, que já foi do Congresso Nacional, governador, e agora ministro, ministra Carmen Lúcia, que está no TSE, acompanha todas as questões legislativas, foi discutida a questão aqui no Brasil dos atos preparatórios. Nos Estados Unidos existe a questão da conspiração. Em Portugal, os atos preparatórios. Na Alemanha, os atos preparatórios. Atos preparatórios sem violência. E o Brasil analisou isso no Congresso. Mas por uma opção legislativa, eles não foram tipificados. Está no projeto de lei. Portanto, se alguém dissesse a reunião com os embaixadores, a reunião de 7 de dezembro, tem que ser considerado um ato preparatório, mas isso fere o princípio da taxatividade, a pedra de toque do direito penal. Não se pode punir um ato preparatório. Então, senhores ministros, eu quero encerrar dizendo o seguinte: uma pena, uma cogitação de pena para além de 30 anos, para um fato específico, que foi trazido por um delator, que é a reunião de ministros de Estado, de novo estou confundindo, do ministro de Estado, dos chefes das Forças Armadas, e um presidente da República, sem nenhum ato, sendo que o general, que é citado como testemunha de acusação, num procedimento de acareação, respondendo a uma pergunta do ministro Luiz Fux, diz claramente: nós tivemos aquela conversa e depois daquela conversa o presidente nunca mais tocou naquele assunto. O assunto foi encerrado na conversa de 7 de dezembro. Então, o assunto encerrado, gerar uma pena de
30 anos não é razoável. O que está acontecendo é, numa tese trazida pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, é trazer para algo que fala de crimes contra a vida, de eliminação de pessoas, de assassinato de pessoas, e do 8 de janeiro, que não precisamos dizer o que foi. São esses dois fatos que trazem o contorno para uma acusação tão grave. E nesses não há prova. Agradecendo a atenção de Vossa Excelência, eu vou passar a palavra para o meu colega. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, presidente da Egrégia Primeira Turma do Colégio do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros e ministra, membros da mesma, douto representante do Ministério Público Federal, agradeço a atenção de vossas excelências e dou continuidade à fala do meu colega, do meu antecessor, doutor Celso Sanches Villard. Inicialmente, gostaria de observar as questões relacionadas diretamente à imputatio delicti, que são o baricentro desta acusação. De fato, a acusação gravita em torno da imputação do crime de golpe de Estado ou de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ambos esses delitos, excelências, eles têm, na sua configuração, na sua elaboração, no seu enunciado do tipo penal, um traço comum, que é a forma vinculada. Ambos exigem que a conduta seja desenvolvida só e somente mediante atos de violência ou grave ameaça. Essa exigência, ela representa, na essência, uma garantia ao próprio cidadão, especialmente em crimes de conteúdo político, como no caso vertente. E isso por quê? Vejam, vossas excelências, temos ali o crime de golpe de Estado. Tentar depor, mediante violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Se nós subtraíssemos essa oração explicativa, onde é colocada a violência ou grave ameaça como conduta pré-estabelecida, teríamos um tipo penal redigido da seguinte forma: tentar depor o governo legitimamente constituído. Ou seja, teríamos um tipo penal extremamente aberto e com uma perigosa amplitude, notadamente em delitos políticos. Nós sabemos que em situações como essas, em que o tipo penal não obedece ao princípio da certeza, corolário do princípio maior, que é o princípio da legalidade, ficamos sujeitos a, em momentos de instabilidade política, vermos um tipo penal transformado em arma. Imagine, excelência, se tivéssemos o tipo penal desconsiderando essa forma vinculada, estaríamos sujeitos a processar e condenar indivíduos que fossem se manifestar pelo pedido de impeachment de presidentes da República, como aconteceu no passado. O Código Penal soviético, é conhecida essa história na doutrina de direito penal, previa um tipo penal exatamente desta forma, atentar contra o Estado soviético. E é conhecida a história, Jimenez de Assua conta, do indivíduo que foi processado e condenado sob essa acusação, simplesmente por urinar na parede do Kremlin. É extremamente perigoso que desvinculemos, e o que a denúncia hoje tenta fazer é desvincular a forma vinculada que o delito estabeleceu como garantia ao cidadão. Ora, aonde está? Por mais que nós tenhamos aqui uma denúncia exaustiva, estendida, que vem, que utiliza e emprega adjetivos fortes, e foi o que se fez, não é possível tergiversar e acreditar que, em algum momento, há um elemento que aponte ao ex-presidente Jair Bolsonaro um ato violento ou um ato de grave ameaça, atendendo, assim, à exigência do tipo penal. Uma live realizada em 2021 é um ato violento ou uma grave ameaça? O protocolo de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral é um ato de violência ou grave ameaça? Uma reunião com comandantes de forças, onde se discutiram mecanismos constitucionais, é um ato de violência ou grave ameaça? Evidentemente que não, excelências. O que a denúncia pretende, o que a acusação pretende, é emprestar uma expansão ao tipo penal que o legislador não deu. É alcançar fatos que o princípio da legalidade e da reserva legal não alcançaram. O que se está aqui, e aqui a minha fala tangencia a do doutor Celso Villard, é pretender dar-se tipicidade, punir-se meros atos preparatórios. E em se tratando de crimes de empreendimento, onde temos a punibilidade do início de execução
equiparada ao delito consumado, nós estaríamos, em última análise, punindo a tentativa da tentativa. Repito, os atos preparatórios só poderiam ser puníveis se o legislador expressamente assim o fizesse. E nós encontramos na nossa legislação essa técnica. Nos crimes de terrorismo, está lá a previsão. Criminalizaram-se os atos preparatórios aos crimes de terrorismo. Isto não aconteceu nos crimes contra o Estado Democrático de Direito. De sorte que emprestar-se uma expansão que em momento algum o legislador concordou é violar o princípio maior do direito penal, que é o princípio da reserva legal. De fato, me parece que o epicentro dos defeitos dessa acusação descansam efetivamente na questão da conduta que é imputada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, numa distorção da forma com que é interpretado o tipo penal. Indo adiante aqui, se não considerarmos que esses fatos, nesse iter criminis estendido, são atípicos ou meramente atos preparatórios, se superarmos esta interpretação, esta linha de interpretação, é necessário ainda analisar-se a questão sob o ponto de vista do Instituto do artigo 15 do Código Penal. E observo que essa é uma consideração de caráter estritamente subsidiário para que não se diga que o ex-presidente pretendeu cometer algum crime e simplesmente retornou. Não. É uma constatação subsidiária e de cariz objetivo. Vejam, Vossas Excelências, se a denúncia sustenta que o início de execução dos crimes apontados se deu por ocasião da reunião do presidente Bolsonaro no final de dezembro com os comandantes de força, não ministros, com os comandantes de força... Me perdoe, final de dezembro, qual reunião é essa? As reuniões final de 2022. Ah, tá. Novembro, dezembro de 2022. O senhor fala da mesma do doutor Celso, então. Exatamente. Obrigado. Onde teria se discutido a questão das minutas. A do dia 7, no caso. Isso. Ok, obrigado. Se o início de execução se dá neste momento, é evidente, Excelências, que passa-se a considerar, é mister considerar, por que efetivamente não se foi adiante nisso. Ora, é evidente que, à luz do artigo 15 do Código Penal, quem desiste voluntariamente do início da execução do delito responderá apenas pelos atos já praticados. Está efetivamente, pela análise dos fatos posteriores a tal reunião, evidenciado que o ex-presidente, além de não pretender dar golpe de Estado, não teve nenhum intuito em ir adiante com o projeto criminoso apontado na denúncia. E por que isso? A análise dos fatos posteriores indica. Vejam, Vossas Excelências. Bem, falava-se que em tais reuniões se discutia estado de defesa e estado de sítio. Estado de defesa e estado de sítio são atos protocolares previstos na Constituição. E, em momento algum, o ex-presidente deu início aos protocolos, e protocolos extremamente rígidos para instalação, para a convocação de um estado de defesa e um estado de sítio. Ele deveria, preliminarmente, convocar o Conselho da República, composto por mais de 20 membros, muitos deles ministros de Estado, convocar o Conselho de Defesa, composto por 9 membros, também muitos ministros de Estado, e, após isso, submeter o decreto, seja de estado de sítio ou de defesa, à aprovação do Congresso Nacional. Eu insisto em dizer, e acho fundamental que tantos quantos escutem essa sustentação oral, percebam que um estado de defesa e um estado de sítio são dos atos mais colegiados da nossa legislação. Eles não são, como se pode pensar, um ato de força unilateral do presidente da República. Pela gravidade deles, é exigido esse alto grau de colegialidade. E é indiscutível que o ex-presidente, em momento algum, deu início aos protocolos para a convocação dessas medidas excepcionais. Ora, se não, e também, para além disso, não se tem um elemento que ateste que ele estava na iminência ou que pretendia fazê-lo. Não se tem um rascunho, não se tem um mínimo de identificação de que se pudesse, que se pretendesse adiante com isso. Ora, em segundo lugar, a denúncia diz, não foi adiante porque o comandante do Exército e o comandante da Marinha não pretendiam, não aderiram a esse intento. Isso não seria um óbice ao presidente. Aliás, se fosse, não seria um óbice em primeiro lugar, porque Estado de Defesa e Estado de Sítio não são atos militares, são atos do Congresso. Mas se ainda se pensasse que isso seria um óbice, ele seria evidentemente facilmente superado. E superado de que maneira?
É uma prerrogativa legal do presidente da República a nomeação e também a substituição dos comandantes militares. Está lá disposto expressamente, artigo 4º da Lei Complementar 97 de 1999. O que se quer dizer com isso? Bem, se o ex-presidente pretendia, de fato, decretar um estado de sítio ou de defesa e houve a reticência dos comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, bem, ele não esgotou os meios para levar adiante, então, o seu intento original, porque bastava-lhe, mediante um simples despacho, substituir estes comandantes reticentes por nomes que previamente fossem aderentes a esse projeto. Não há, portanto, então, como sustentar que o referido projeto, ainda que imaginativo, não tenha ido adiante por fator alheio à vontade do ex-presidente. Ele teria mecanismos para, de fato, conduzir esse suposto projeto e não o fez. Em terceiro lugar, é importante também verificarmos, e parte disso o doutor Celso Vilar já mencionou, que os atos posteriores do presidente foram totalmente voltados a desestimular seus apoiadores e seus eleitores a qualquer forma de não reconhecimento da vitória eleitoral do presidente Lula. Fez a passagem do comando, fez a transição da presidência de forma pacífica, inclusive nomeando os comandantes militares indicados pelo atual governo. Na sua live, no dia 30 de dezembro, e nós na defesa insistimos muito, porque ela é bastante sintomática de que não havia esse espírito, o presidente foi enfático aos seus eleitores. Vamos respeitar as leis e as constituições. Bem, excelência, chegando aos minutos finais da minha fala, é fundamental dizer-se que essa Suprema Corte hoje não lida com um caso trivial, com um caso comum, e que no máximo se tornará jurisprudência de destaque dessa Corte. Não, nós estamos diante de um caso que, como todos os outros, porém mais do que qualquer um, exigirá a credibilidade da decisão dessa Corte. E essa credibilidade terá de ser exteriorizada pelo respeito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao princípio do juiz natural, à imparcialidade objetiva e, principalmente, em uma decisão calcada em provas contundentes, em provas evidentes, e não simplesmente em narrativas ou suposições. De outra forma, se prescindir desse mecanismo, teremos aqui um julgamento que será inacabado, porque ele estará sempre submetido ao Tribunal do Povo, ao irrequieto Tribunal do Povo, e que certamente não poupará palavras em dizer, não, o que se está julgando aqui é um movimento político e não simplesmente uma liderança. Nós não podemos, em hipótese alguma, excelências, permitir que entendam que a esta Corte ou este juízo terá faltado a atenção à gravidade desse caso e à falta de elementos que possam imputar ao presidente Jair Bolsonaro os delitos que lhe são direcionados na denúncia. Senhores ministros, não permitamos, em hipótese alguma, criarmos neste processo uma versão brasileira e atualizada do emblemático caso Dreyfus. Curiosamente, também capitão de artilharia, curiosamente acusado de crime contra a pátria, curiosamente condenado com base num rascunho de documento apócrifo, curiosamente teve seu exercício de defesa constrangido em determinada altura, e, inegavelmente, um dos casos que representa uma cicatriz na história jurídica do Ocidente. Senhores ministros, a absolvição do presidente Bolsonaro é imperiosa para que não tenhamos a nossa versão do caso Dreyfus. Muito obrigado. Agradeço aos doutores Celso Sanches Vilardi e